Desde pequeno eu gosto muito de Jô Soares e aquilo que ele produz. O que ele escreve, o que ele faz na TV, a maioria das coisas que ele executa, eu gosto muito. E recentemente saiu um livro dele, que é a sua autobiografia. O primeiro volume, que já é bem grossão assim, já dá muito trabalho de ler. E eu sempre me perguntava assim, como é que alguém pode ser tão inteligente, como é que alguém pode dominar tantos assuntos, falar tantos idiomas, até tocar instrumento, esse gordinho faz. Como é que ele consegue ser assim? E aí quando você começa a olhar, a ler a autobiografia dele, e tem uma boa parte desse começo da história que se passa aqui em João Pessoa, na Paraíba. Para quem não sabe, o pai dele é paraibano. E aí você começa a perceber que a coisa não é tão ao acaso assim. Ele é um garoto que tinha todas as condições para colocar em prática todas as suas aptidões. Então, num tempo em que ninguém estudava inglês, né, a não ser quem tinha a oportunidade de morar no exterior, ele já era um garoto que estudava inglês desde pequenininho. Foi criado num ambiente intelectual, onde seus tios fundaram aqui o jornal O Norte. Ele convivia com a nata da intelectualidade carioca quando se mudou para o Rio de Janeiro. A família da mãe era uma família de diplomatas. Logo cedo ele teve a oportunidade de estudar nos melhores colégios no internato. Depois se mudou para a Europa. Sempre conviveu com o que havia de mais interessante, aquilo que estava começando, aquilo que estava efervescendo na sua juventude. Então, era a confluência dos dois fatores. Tanto a sua aptidão natural, o seu talento natural para fazer o que ele faz e aprender, mas também todas as condições proporcionavam com que esse menino fosse um menino acima da média, pelo menos, de inteligência. Quando eu olhei essa história e já pensando um pouco sobre a mensagem de hoje, eu confesso que eu lembro muito daqueles momentos que a gente se reúne. Acho que boa parte das famílias tem esse hábito. Eu sempre tive esse hábito de abrir os álbuns de família antigos e buscar alguma semelhança ou algum resquício de alguém que parece com alguém. Ah, fulaninho puxou isso aqui desse aqui, esse puxou isso desse. Esse aqui tem a sagacidade do tetravô. O olho azul veio da bisavó austríaca. E a gente sempre quer achar ali as nossas origens, de onde é que a gente herdou algum traço de personalidade, algum jeito. A gagueira, por exemplo, você sempre vai procurar se situar na história da sua família. O fato é que nós realmente somos muito daquilo que nós convivemos. Muito daquilo que nós somos é resultado da família de onde nós vivemos, do ambiente que nós somos criados, das pessoas que investiram tempo na nossa educação. Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente sabe que por aqui no Nordeste as pessoas, eu não sei em outros estados, mas as pessoas são sempre levadas a pedir a bênção aos seus avós ou seus pais. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, o lado da minha mãe, eu chegava lá, eu sabia que eu tinha que pedir a bênção para eles. O lado do meu pai, eu não podia nem falar isso, porque eles diziam que era romanismo, e a minha família, por parte de pai, é presbiteriana há 5 gerações. Então, nada que fosse muito romano, eles admitiam. Mas são resquícios da família, e eu sou o resultado disso aí. Todos nós, é lógico que isso não é um fator que seja prevalente e definitivo ou determinante na formação de alguém, mas boa parte daquilo que nós somos sim, não há como negar, fruto daquilo que foi investido nas nossas vidas. Nós vemos algumas histórias nas Escrituras que nos dão alguns indícios de que isso é sim bem verdade, mas que isso também não é determinante. E nós conseguimos ver como essa relação é vívida quando nós olhamos ali as histórias dos reis e os seus sucessores e seus antepassados. Hoje nós vamos olhar uma cadeia de 3 reis, como eu pude adiantar aqui para as crianças, que vivenciaram essa relação de maneira muito peculiar quando passava de uma geração para outra geração. Para isso, nós vamos começar esse passeio na história dessa família, que é a família de Davi, a partir do livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, versículos 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém.
sua mãe, se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque estamos diante da tua palavra, e sempre que nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a tua voz. Te pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, que nos ilumine, que nos faça compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que nos leve à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. O livro de Crônicas, às vezes, você vai encontrar nele algumas histórias que você vai encontrar também no livro de Reis. O livro de Crônicas é um daqueles livros que contam a história do período monárquico de Israel. O livro de Crônicas tem uma peculiaridade em relação ao livro de Reis. Lá você vai encontrar as histórias que não são contadas. Ele é tido pelo povo de Israel como sendo o livro complementar ao livro de Reis. O que o livro de Reis não contou, o livro de Crônicas vai contar e que acha relevante. Não é assim que os israelitas chamam o livro de Crônicas. Eles chamam simplesmente de anais. Era onde estava registrado essas histórias que não foram registradas no livro de Reis. Lutero é quem chamava esse livro de a crônica de toda a história sagrada. Então nós herdamos essa tradição e quando trouxemos aqui para o Ocidente, para a tradução brasileira, nós traduzimos também por livro de crônicas. Nesse livro de crônicas você vai ver praticamente essas três ênfases. Primeiro, a ênfase no povo de Deus e a sua formação histórica. Lembra que o propósito de Deus inicial para a nação que ele chama para ser sua testemunha era uma teocracia. Era Deus governando diretamente o povo e ali os juízes exerciam a autoridade civil sobre aquela nação. Você vai ver também aqui uma relação entre o rei e o templo. Sempre que o rei é um rei próximo de Deus, o templo é reaberto e o culto é reestabelecido. As coisas voltam a funcionar ali dentro do templo, os sacerdotes voltam a exercer o seu ofício, porque os reis tornam isso viável e possível. E uma terceira ênfase que você sempre vai ver também no livro de Crônicas, é a ênfase na aliança nas suas consequências. Quando o povo estava perto de Deus, desfrutava da bênção de Deus. Quando o povo se afastava do Senhor, desfrutava do juízo do Senhor para que ele se voltasse mais uma vez para Deus e assim pudesse desfrutar dos benefícios da aliança. Portanto, a história desses reis contadas no livro de Crônicas tem sempre essas três lentes principais. São sempre esses três tópicos que vão ser realçados para que a gente entenda que Deus está formando um povo especial e que Deus está insistindo na sua aliança, que Ele disse que persistiria até a vinda do seu Filho Jesus e que seria descendente do rei Davi. Portanto, é uma história que também nos conta sobre o amor obstinado de Deus. Porém, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos a apresentação, e você vai ver que esse é o modus operandi do autor de Crônicas. Ele sempre apresenta o rei, o rei que vai ser tratado com essa estrutura. Ele diz o nome do rei, de quem ele é filho, quanto tempo ele reinou, e se ele foi um rei aprovado pelo Senhor ou não. No caso, nós acabamos de ler a apresentação do rei Ezequias. Ezequias é muito conhecido por quem gosta da história do Antigo Testamento, porque ele é aquele rei que pediu um chorinho de vida, sabe? Ele ia morrer, ele estava perto de morrer, e aí ele disse: Deus, me dê mais um pouquinho só de vida. E aí Deus deu a ele mais 15 anos, ele teve mais essa sobrinha para aproveitar e para fazer um monte de besteira, a gente vai ver já, mas ele teve esses 15 anos. O que às vezes a gente não lembra é que Ezequias foi forjado num ambiente nem um pouco favorável. Ezequias era filho de um rei chamado Acais. Acais era aquilo que você podia imaginar de pior num pai, numa referência, em alguém que fosse ensinar a temer a Deus. Acais foi responsável por conquistar o reino de Judá. Lembra que essa parte é mais complexa, tá? O reino de Israel foi dividido em reino do sul e reino do norte. Então Acais reinava no reino do norte e conquistou o reino do sul, o reino de Judá. Ele conseguiu fazer a reunificação
dos reinos. Então Ezequias surge no período histórico onde o reino está reunificado. Isso não deu muito certo não segurou muito tempo não, mas ele pegou o reino com essa conjuntura. Só que a maneira que Acais conquistou esse povo foi uma maneira extremamente cruel. Sabe assim, um tom acima, a ponto que o texto no capítulo 28 fala que chegou aos céus e a ira de Deus se acendeu pela crueldade com que Acais conquistou ali Judá. Era um rei perverso que adorava outros deuses, porque ele via assim, se os assírios estão ganhando guerra, adorando Deus tal, eu vou adorar também, eu vou me garantir por todos os lados. Era um cara extremamente interesseiro na sua espiritualidade. Ele estava onde estivesse ganhando mais, onde ele achava que lucraria mais. Era esse o pai de Ezequias. Portanto, se você fosse alguém que fosse apostar algum dinheiro numa criança ou num garoto que fosse ter futuro, em termos de temor a Deus, você não daria R$1 em Ezequias, porque ele era filho do rei Acais. Portanto, quando o reinado do rei Ezequias começou a acontecer, ele começa a tomar umas atitudes que são surpreendentes para quem esperava que o filho de Acais fosse seguir os seus caminhos. Primeiro, que a primeira coisa que Ezequias faz é reabrir o templo. Ele vai até o templo que o pai dele havia enchido de postes ídolos, outros deuses, tinha estabelecido um culto totalmente estranho ao Deus de Israel dentro do templo, e Ezequias vai lá e retira tudo aquilo. Essa história é contada justamente aí no capítulo 29. Depois ele chama os sacerdotes que estavam já desiludidos, descrentes, desenganados. Afinal, há tanto tempo o reino estava sendo comandado por um homem incrédulo, idólatra e distante de Deus. Ezequias chama esses homens e conclama esses homens ao arrependimento e à purificação. Os sacerdotes retornam ao templo e se dedicam agora à sua própria purificação para retomar o seu trabalho no templo do Senhor. Ezequias simplesmente manda uma carta por todo o reino dizendo: gente, vamos voltar, a gente fez besteira, vamos nos arrepender e vamos nos voltar aqui para o nosso Deus, vai ter culto no templo, vamos voltar. E o povo começa a afluir para Jerusalém, e Ezequias restabelece o culto nesse templo e celebra então a Páscoa. Já há alguns anos, a Páscoa não era celebrada ali no templo em Jerusalém. E a coisa estava tão feia, o templo estava tão sujo, tão contaminado, que a purificação não aconteceu a tempo, e a Páscoa foi celebrada atrasado, um mês depois. Mas mesmo assim ele reuniu um grupo de anciãos, uma espécie de conselho, e decidiu que celebrariam a Páscoa naquele ano, fizesse chuva ou fizesse sol, eles adorariam ao Deus vivo de Israel. E assim foi realizada uma Páscoa que o texto do capítulo 29 diz que nunca tinha sido realizada desde os tempos de Saul. Guarde essa informação. Desde os tempos de Saul, nunca havia sido celebrada uma Páscoa tão festiva, tão grandiosa, tão bela quanto foi a Páscoa promovida nos tempos do rei Ezequias e o seu arrependimento nacional. Para você ter uma ideia, a festa foi tão grande que durou mais 7 dias. O povo decidiu estender por mais 7 dias o período de Páscoa. Nessa festa da Páscoa, o povo reconhecia diante de Deus que andou errado, confessava o seu pecado, clamava pelo perdão de Deus, se arrependia e restabelecia os seus votos na aliança diante do Senhor, retomando assim o seu papel no pacto que Deus havia estabelecido. Ezequias foi o homem que, apesar de ser filho do rei Acais, o idólatra, o descrente, aquele que não confiava no Senhor, o interesseiro, decidiu tomar as rédeas da situação e fazer completamente diferente daquilo que seu pai havia feito. Veja como ele era um homem peculiar, porque veja o que é que diz o texto lá no capítulo 31. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta o tempo inteiro aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31, nos versículos 20 e 21. Veja qual é a conclusão que o cronista chega acerca desse rei. Ele diz: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus,
em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Esse é um homem que obteve o êxito do Senhor, porque fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro, se dedicou em conhecer a lei do Senhor, e quando fazia isso, fazia de verdade, com compromisso, com o coração naquilo que estava fazendo. Por isso que Deus via a sua obra como sendo o fruto daquilo que já havia crido. Era um homem que praticava o que cria, diferentemente do seu pai, que tinha uma relação interesseira, ou com Deus de Israel, Jeová, ou com as outras divindades falsas ali que cercavam o reino de Israel. Ezequias tinha uma relação verdadeira e profunda com o Senhor. Por isso as coisas aconteceram para ele. O que é mais interessante é que quando a gente vê uma história tão discrepante entre pai e filho, a tendência que a gente tem é de achar que os filhos vão repetir aquilo que os pais ensinaram ou aquilo que os pais foram. Afinal, nós aprendemos assim, nós sabemos, nós começamos essa mensagem lembrando isso, lembrando que muito do que nós somos é aquilo que nós herdamos. Porém, o que a gente entende logo de cara quando vê uma história como a do rei Ezequias, é que isso não é determinante na vida de ninguém. Isso não é desculpa para que ninguém se esqueça do Senhor. Não é a história dos nossos antepassados que vão determinar a minha relação com Deus hoje. Isso não é justificativa. Não é porque eu vi meu pai ou minha mãe distante do Senhor, desfrutando de uma relação interesseira com Deus, porque eu sou a terceira geração de pessoas que nunca tiveram um relacionamento em profundidade com Deus, por isso que eu sou tão frio, por isso que eu sou distante, por isso que eu não tenho a menor empatia com a palavra de Deus, porque eu simplesmente não fui ensinado assim. Eu quero dizer a você que hoje o que nós estamos vendo é justamente o contrário disso. É que apesar da sua história, apesar da minha história, apesar de quem nós somos, apesar das nossas influências, nós podemos fazer diferente quando nós temos uma relação verdadeira com Deus. Nós podemos remover os postes ídolos que os nossos pais colocaram em determinados lugares. Nós podemos purificar o templo, nós podemos voltar a servir a Deus, nós podemos mais uma vez ter livre acesso a Deus, independente das nossas histórias. Portanto, por mais que você não seja pai, não seja mãe, por mais que você não tenha ninguém debaixo da sua influência direta como responsabilidade, você é alguém que sofreu a influência de alguém. E o que eu queria que você compreendesse hoje é que você não precisa viver debaixo dessa influência negativa o resto da sua vida. Se as influências foram positivas, se os ensinamentos que você ouviu foram acerca do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, receba, se agarre, viva, desfrute, crie raízes nesses ensinamentos. Mas se aquilo que você viveu, se aquilo que você experimentou, se aquilo que você aprendeu levam você para distante de Deus, tornam você uma pessoa idólatra que substitui Deus na sua vida por outras coisas, você pode romper com isso. E eu não estou falando sobre maldição hereditária, esqueça isso, porque a palavra de Deus diz que os filhos não embotarão os dentes pelas uvas verdes que os pais comeram, ou seja, não existe maldição hereditária, mas existe influência, mas existem as consequências da convivência, da cultura familiar, de um lar disfuncional. Isso traz consequências para a vida de qualquer pessoa, e o que nós estamos vendo é que nós não precisamos viver assim. O próprio Ezequias, quando manda essa carta para o povo, conclamando o povo ao arrependimento, fala exatamente sobre essa questão. Eu queria que você voltasse um pouquinho para o capítulo 30, veja o que é que ele diz no versículo 7 ao versículo 9. Parece que ele estava ouvindo as nossas desculpas. Ele diz assim: não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus dos seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais,
Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vocês. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante o Senhor, perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a eles. Não sejam como os vossos pais, o Senhor vai ter misericórdia, e vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia. Você não precisa ser como os seus pais, você não precisa ser como os seus antepassados. Você pode clamar ao Senhor, e aí os seus descendentes, as pessoas que hoje sofrem a sua influência, vão receber e vão desfrutar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, essa que você sente tanta falta de quando você estava ali ainda criança, ou da sua juventude. Aquilo que transformou no que você é, sabe aquilo que você diz, se eu tivesse conhecido antes. Se você corre hoje para os braços do Senhor, se nós hoje nos reconciliamos com Deus, nós podemos transmitir essa graça e essa misericórdia aos nossos descendentes. Nós aprendemos isso com o rei Ezequias, um rei que teve os seus percalços. Como eu falei aqui no começo dessa história, Ezequias adoeceu mortalmente, o seu reino foi muito próspero, as coisas aconteciam, Israel foi muito abençoado. Ele é associado algumas vezes ao próprio rei Davi, tamanha era a grandiosidade do seu reinado, da prosperidade do seu reinado. E ele chega num ponto que ele adoece, e ele clama ao Senhor pela misericórdia de Deus, e Deus então cura ele e dá a ele mais 15 anos de vida. Só que aí nesses 15 anos ele recebe uma visita. A embaixada da Babilônia vai até Israel para ver o que é que está acontecendo de bom lá. Sabe aquelas visitas de benchmark que você vai para saber o que é que o cara está fazendo de bom, que você pode copiar. E aí o rei da Babilônia manda uma comitiva até Jerusalém para ver o que é que de riqueza havia sido acumulado ali no reinado de Ezequias. E ele recebe esse povo. Essa parte da história você não vai encontrar em Crônicas, tá? Vai encontrar em Reis. E ele recebe esse povo e diz a história que ele abre todos os galpões, toda a salinha, toda a despensa, todo lugar que tinha coisa, ouro e riqueza, ele faz questão de mostrar para a Babilônia. Lembra que Babilônia era o primo rico das nações ali do Oriente Médio, era quem ganhava todas as batalhas. Então para Ezequias era a glória, os babilônios estão vindo aqui na minha casa ver o que é que eu havia prosperado. E ele então aproveita ali para mostrar tudo, para realmente se pabular, como a gente diz, para os babilônios. E ali os babilônios saem sabendo tudo o que havia em Israel, e Deus vem com uma palavra muito dura para Ezequias e diz que o orgulho dele o cegou, mas ele tem uma morte tranquila, é sepultado junto com os reis de Israel. E aí quem começa a reinar a partir de então é um camarada chamado Manassés. Vamos ver como é que o cronista apresenta Manassés para a gente. Lá no capítulo 33, versículos 1 e 2. Segunda Crônicas 33, 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. É tempo demais. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Morre Ezequias, filho de Acais, um rei terrível. Ezequias, um rei que temia ao Senhor, que fez coisas excelentes, que trouxe o povo de volta para Deus, renovou o pacto, renovou o voto da nação diante de Deus acerca da aliança, removeu os postes ídolos, acabou com a idolatria em Israel, e ele falece, ele vem a morrer, e quem assume o trono é o seu filho Manassés. E aqui o cronista diz logo que ele reinou por 55 anos, assumiu o trono cedo com 12 anos, e fez tudo o que era mal perante o Senhor, trazendo de volta tudo aquilo que o pai dele tinha tirado de Jerusalém. Para você ter uma ideia, chega um momento da descrição sobre Manassés,
que o cronista avisa que ele desencaminhou o povo e tornou o povo pior do que antes. Isso está lá no versículo 9, veja aí, no capítulo 33. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Se você vê a descrição antes, Manassés procurava feiticeiro, procurava falar com mortos, colocou de volta os postes ídolos dentro do templo, começou a espalhar locais de adoração a Baal por todo o reino, era idólatra promíscuo, descrente, distante do Senhor, e era filho de Ezequias. Para você ter uma noção, tem uma parte do texto, a partir do versículo 10, que você vê que Deus chama a atenção, Deus fala com esse povo, Deus fala com esse rei, dizendo que eles estão equivocados, que eles estão distantes, que eles sofrerão o juízo do Senhor, que eles serão repreendidos, e ele simplesmente decide não dar ouvidos, de tão obstinado pelo próprio pecado, tão cego pelo pecado que estava envolvido o rei Manassés. E aí acontece que Manassés, depois de ouvir esse recado de Deus, tem a sua nação invadida e ele é preso pelos assírios. Ele sofre ali uma derrota militar. Para você ter uma noção da humilhação que esse rei foi exposto, ele é levado como cativo, como escravo, ele tem uma argola de metal amarrada no seu nariz, que nem porco, e ele é puxado pela cavalaria por uma corda que é grudada no seu nariz, e ele é levado como refém para dentro do acampamento assírio. E é somente ali no fundo do poço, no fundo da sua humilhação, que ele entende quem era aquele Deus que havia falado com ele ali em Israel. E aí conta a história que ele rasga as suas vestes, que ele se arrepende, que ele ora a Deus clamando pelo seu perdão, arrependido, pedindo que Deus olhe para ele e que o liberte daquela situação. E Deus, cheio de misericórdia e compaixão, permite que Manassés seja liberto e volte para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, tira os postes ídolos de dentro do templo, acaba com aquela adoração oficial, mas aí o estrago já havia sido feito. O povo continuou adorando aqueles deuses que Manassés havia colocado de volta na vida da população. Lembra que foram 55 anos de reinado, o pai dele foram 25. Imagine quanta influência esse homem não teve dentro daquela nação, na vida daquelas pessoas. Sabe o que é que eu penso quando eu vejo um filho como Manassés, de um rei ou de um pai como Ezequias? Não tem como eu não lembrar daquilo que Salomão escreve no Provérbio capítulo 22, versículo 4. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele. Eu acredito que todo mundo que conhece esse provérbio deve lembrar dele quando vê essas histórias de um rei muito bom que tem um filho que é um rei muito ruim. Como assim? Ensina a criança o caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Quando a gente olha para esse provérbio, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, que quando Salomão fala sobre ensinar a criança, ele usa aqui o termo hebraico que é usado também para a dedicação de um lugar, de um templo. Então, quando você vê ali em Deuteronômio, aquele momento em que o templo é consagrado, a palavra é a mesma que é usada para ensinar a criança. Então aqui a ideia é muito mais de dedicação, dedica a criança, consagra a criança no caminho do Senhor e ele não se desviará dele. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que nós não estamos diante de uma promessa, estamos diante de uma orientação. É como se eu concluísse, olha, se eu fizer tudo errado, eu tenho certeza que vai dar tudo errado, mas se eu fizer tudo certo, eu tenho a certeza que a probabilidade de dar certo é maior. A gente sabe que não é somente uma decisão dos pais o caminho que os filhos vão tomar. Não é somente o papel dos pais, ou a responsabilidade dos pais, ou o empenho dos pais que vai fazer de alguém uma criança que no futuro vai temer ao Senhor. Mas a responsabilidade daquele que ensina, a responsabilidade daquele que educa, que cria, que investe numa vida, é ensinar intencionalmente, dia e noite, a lei do Senhor. Porque se existe uma forma de uma criança, quando crescer, não se desviar do caminho do Senhor, é conhecendo o caminho do Senhor, é sendo dedicado, consagrado.
direcionado por esse caminho. A responsabilidade é dos pais, o caminho vai ser dos filhos. Sabe o que é que a gente aprende em histórias como Ezequias, Manassés? A gente aprende que a situação não é cartesiana, não é se eu fizer tudo certinho, as coisas vão acontecer bem certinho, porque não depende de mim, não depende da minha justiça própria, não depende do meu desempenho, não depende se eu sou um blogueirinho novo agora aí de como educar filhos, não depende dos artigos que eu escrevo, dos artigos que eu leio, depende simplesmente da graça e da misericórdia de Deus. Porém, a minha responsabilidade é investir tempo, atenção e ensino na vida daquelas pessoas a quem Deus me confiou. Nesse caso, infelizmente, as coisas aconteceram de forma diferente. Manassés resolveu andar por outros caminhos, que não são os caminhos de Deus. Mas felizmente, quem logo após, ainda não é felizmente, porque logo depois que ele morre, quem assume o trono é o rei Amon, seu filho, que consegue ser pior do que o pai, né? Mas, tanto que ele você só vê aí 4, 5 versículos sobre ele, do versículo 21 do capítulo 33 até o versículo 25. Mas logo depois que Amon morre, né, lembra que Manassés teve um final melhorzinho, ele se converte ali no fim da sua vida, se arrepende, ele passa o reinado para Amon, que é pior do que ele nos seus piores dias, se distancia ainda mais de Deus, distancia ainda mais o povo de Deus, mas quando Amon vem a falecer, quem assume é um outro rapaz, chamado Josias. E eu peço que você leia comigo a apresentação de Josias, que é a última apresentação que nós leremos hoje à noite. Capítulo 34, versículos 1 e 2, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja que aqui a referência que o cronista diz que Josias se inspirou é Davi, o seu antepassado lá distante. Não era Amon, não era Manassés, não era Ezequias. A referência para ele era Davi. Tinha alguém em quem ele se inspirar pelo menos. Mas o que é interessante aqui é que ele não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. E aqui o processo é parecido com aquele que Ezequias desempenha. Lembra que o povo passou aí 55 anos com Manassés, mais 2 anos que Amon reinou em Jerusalém, dá o quê? 57 anos de reinado, não tão bom assim, já que Manassés teve uma época melhorzinha. Então, muito tempo longe do Senhor o povo estava. Assume Josias, mais uma vez o povo espera ali um rei parecido com os outros, só que Josias chega com uma outra proposta. Ele faz o mesmo processo que Ezequias havia feito. Ele reabre o templo, ele purifica o templo, ele limpa o templo, e você vai ver tudo isso a partir do capítulo 34. E nessa purificação do templo, quando estavam ali mexendo nas caixas, sabe, a poeira subindo, os sacerdotes passando a vassoura, eles batem assim numa caixa maior, mais fechadinha, batem a poeira, e quando abrem, encontram aqueles rolos, aqueles pergaminhos empoeirados, 55 anos ali dentro, começam a tossir e vão abrindo, e se deparam com a lei do Senhor, que já fazia tanto tempo que ninguém lia, ninguém sabia mais o que era, não sabia mais o que é que dizia a lei de Deus, e abrem e veem que ali está todas as instruções de Deus para o povo da aliança. E aqueles homens levam aquele livro para o rei, eles rasgam as suas vestes arrependidos, porque é esse o papel da palavra de Deus. Ela nos confronta e nos demonstra o quão distante de Deus nós somos, o quão distante de Deus nós estamos. E ali eles rasgam as suas vestes, se arrependem mais uma vez, conclamam todo o povo ao arrependimento, e mais uma vez retomam o culto no templo. Todos os postes ídolos que haviam sido espalhados pelo reino são derrubados. Os ídolos que estavam no templo também são purificados. Antes disso, Josias procura uma profetisa
chamada Uda, para saber o que é que ia acontecer, já que eles tinham passado tanto tempo sem obedecer à lei de Deus, e a lei de Deus dizia que se eles se afastassem de Deus, eles sofreriam as consequências negativas de estar distante de Deus. E Uda diz: olha, fique tranquilo, porque Deus está muito satisfeito com o que vocês estão fazendo, com o arrependimento de vocês. Ele vai ter misericórdia, e o seu reino vai terminar em paz, mas Deus vai sim julgar Israel pela sua desobediência, pela sua descrença. E daí Josias começa uma reforma nacional com aquelas pessoas. Ele renova a aliança com o Senhor mais uma vez, juntamente com a congregação. E sabe o que é que ele faz? Igual Ezequias, celebra a Páscoa, uma Páscoa também gigantesca, uma festa grandiosa. Só que dessa vez o cronista diz que nunca foi visto nenhuma Páscoa dessa desde os tempos de Samuel. É mais tempo ainda. Samuel, ele fala Samuel. Mas era uma Páscoa maior do que a Páscoa que havia sido realizada por Ezequias. É uma comoção muito maior, uma festa muito mais grandiosa, com muito mais animais oferecidos do que havia sido oferecido ali por Ezequias. Ele coloca as coisas nos eixos, ele traz o povo de volta ao arrependimento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente sempre faz uma leitura entendendo que Cristo é o centro da palavra de Deus. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Jesus sempre aparece nesses textos de alguma maneira. E nós compreendemos que Josias é um tipo de Cristo. Ele traz o povo, mais uma vez, ele faz uma reforma onde conclama o povo ao arrependimento, onde traz o povo de volta para a aliança, derruba os postes ídolos, revigora o livro da lei, refaz a relação de Deus com o povo. Só que Josias era o tipo de Cristo que não era perfeito, por isso que era tipo. E o que é que acontece com esse homem pertinho da sua morte? Ele simplesmente resolve enfrentar o rei do Egito, o faraó Neco, no vale do Megido. E ali ele tem uma morte lacônica, silenciosa, sem muito barulho, já que Deus havia dito que ele não deveria guerrear, mas ele decide ouvir apenas a sua própria vontade, e ele vai para a guerra e ele morre nessa guerra. E mesmo assim ele tem uma morte muito lamentada. O próprio profeta Jeremias escreve uma canção, um lamento pela vida do rei Josias, que acaba de falecer. Mas mesmo sendo um homem dedicado, um homem que temia a Deus, parecido com o seu bisavô ali, Ezequias, é um homem que não consegue ser perfeito. Se você olhar, se nós tivéssemos aqui ainda mais tempo, a gente ia conseguir ver toda a descendência do rei Josias. Traz para cá, Júnior. Traz para cá. Alô? Cá. Aqui. Esse é melhor. Tá bom? Se nós tivéssemos o tempo de investigar toda a descendência do rei Josias, nós veríamos que isso acontece inúmeras vezes. Os pais que tantas vezes são dedicados ao Senhor, têm filhos que nem sempre são tão dedicados assim. Pais que tantas vezes são esforçados e são piedosos diante de Deus, nem sempre, ou melhor, nunca são perfeitos. Sempre falharão, sempre terão dificuldades. E sabe o que é que isso nos ensina? Nos ensina que por mais esforçados que nós sejamos para influenciar, ensinar, dedicar as nossas vidas às pessoas a quem Deus nos confiou, nós nunca vamos ser 100%. Nós sempre nos depararemos com o nosso pecado, que nos fará enxergar que nós mesmos não somos capazes. E é aí que nós somos levados para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu percebo que não é por mim, que eu não vou conseguir fazer, que eu corro para Jesus e digo: Senhor, eu já tentei tudo, eu preciso do Senhor. Pai, eu não sei mais o que fazer, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Senhor, eu não tenho mais estratégia,
Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Pai, eu não consigo cuidar deles onde eles estão. Eu preciso que o Senhor cuide por mim. Quando nós olhamos para histórias de homens imperfeitos, como Ezequias, Manassés tão terrível, e o próprio Josias, um reformador tão brilhante, nós entendemos que nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, por isso nós precisamos de Jesus. Nós entendemos de maneira clara que nós precisamos de Cristo, se quisermos fazer descendentes que temem ao Senhor. A responsabilidade é nossa, mas quem faz as coisas acontecerem é o próprio Jesus Cristo, é Deus na nossa vida e na vida da nossa família. O empenho é necessário, mas a dependência é prioritária. Reconhecer que é simplesmente Jesus na vida da nossa família que vai fazer nós construirmos lares que temem ao Senhor. É isso que nós aprendemos com o álbum de família de Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Queria convidar você que gostaria de orar pela sua família nesse momento, clamando que Deus de alguma maneira possa intervir. Eu sei que todos nós aqui temos as nossas próprias histórias, as nossas próprias lutas, e todos nós, quando somos honestos com as nossas próprias vidas e as nossas situações, nós reconhecemos que precisamos da intervenção de Jesus. Às vezes você já tentou tudo que podia tentar, às vezes você já cansou de se preocupar noite após noite sem dormir, porque você percebeu que você não dá mais conta de proteger os seus filhos. Talvez você hoje esteja cansado de sofrer as consequências da influência dos seus antepassados, e você não quer mais ser assim, você quer começar uma nova história. Eu queria convidar você que gostaria de fazer essa oração, contando com o Senhor na vida da sua família, da sua própria vida, para reescrever a sua história e da sua descendência. Eu queria convidar você a ficar de pé, que eu gostaria de orar por você, orar por nossas famílias, clamar pelo cuidado e pela provisão do nosso Deus. Oremos. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo que nós somos homens e mulheres imperfeitos, pessoas que por mais que se esforcem, por mais que se dediquem, nunca conseguirão ser perfeitos o suficiente para garantir que a nossa descendência tema o Senhor, seja próspero, esteja aos teus pés, Pai. Sabemos que nós temos uma grande responsabilidade, sabemos que precisamos investir tempo na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, das nossas esposas, dos nossos maridos, mas Pai, nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguiremos. Nós te clamamos, Pai, pela tua ajuda, pela tua intervenção, pela tua provisão, pela tua sabedoria que vem do alto, pelo teu discernimento. Entregamos nas tuas mãos, Pai, os nossos familiares, os nossos filhos, esposos, pais, sabendo e contando que o Senhor é quem cuida, que o Senhor é quem faz a semente plantada germinar, que o Senhor é quem protege, que o Senhor é quem encaminha, que o Senhor é quem guarda, que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar descansando na certeza de que o Senhor é quem age por nós. Pai, nós te clamamos pelas vidas que também estão aqui diante de Ti hoje, decididas a romperem com os ciclos viciosos de pecado nas suas vidas, pessoas que estão dispostas a começarem uma nova história, aos Teus pés, temendo ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus das suas casas, o Senhor é o Deus dos seus lares, que o Senhor conduzirá as suas famílias, pessoas que hoje se entregam de corpo e alma a Ti, reconhecendo o Teu chamado, reconhecendo o poder do sangue de Jesus Cristo, que tem o poder para recomeçar as nossas histórias, para dar um novo sentido à nossa vida, trazer misericórdia à nossa descendência, que nós não sejamos como os nossos pais naquilo que não Te agrada, mas que possamos sim, Pai, lembrar de tudo aquilo que foi investido, baseado na sabedoria do Senhor,
que possamos ser filhos que honram os seus pais, que sabem reconhecer aquilo que foi ensinado da tua parte por meio deles, Pai, mas que aquilo que não nos acrescenta na tua direção, o Senhor nos ajude a deixar para trás, para que nós possamos nos agarrar a uma nova vida, a uma nova história, a um novo homem, uma nova mulher, movido pelo teu Santo Espírito, Pai. Nos ajude quando faltar forças, quando nós desanimarmos, ajuda o teu povo que hoje está desanimado, Pai, está preocupado, ansioso, angustiado pela vida dos seus filhos, que o Senhor cuide desses corações, fortalecendo a fé no Senhor, que o Senhor que cuida, que é o Pai de todos nós, aquele que está cuidando à frente, é nosso castelo forte, a nossa torre de vigia, que vê adiante e que nos protege. Nos ajude, Pai, quando nos sentirmos fracassados, quando percebermos que somos imperfeitos, nos lembre que o Senhor é perfeito, que aquele que é perfeito pagou o preço por nós e nos garante a vida eterna, e é isso que nos traz a tranquilidade de descansar nos teus braços. Abençoa as famílias da tua igreja, cobre-nos com o teu sangue, nos ajude a descansar nos teus braços. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.